Eu até ia perguntar, como que você fez essa pesquisa de lugar? Você já tinha uma ideia? Eu morava nos Jardins e eu fazia muita coisa a pé. E era uma vilazinha que era uma graça, uma Vila San Pietro. Uma vila pequenininha, assim, na Augusta. Então, você tá ali, não tá na Augusta, mas você tá na Passagem, era pequeno, era um número, assim, que eu falei, dá pra... você tá preservada pra estar numa vila, mas eu tinha uma vizinha que fazia umas bolsas incríveis. Foi ali que eu conheci esse espaço, tava para alugar, eu falei, bom, perfeito. E daí eu fiquei um tempo lá, e daí de lá resolvi ir para um espaço maior, mas eu tinha que dividir o espaço com outras, enfim, amigas minhas. E a gente, cada um tinha a sua marca, tudo. Para o business dar certo, para vender as minhas peças, que eu percebi que eram, assim, as pessoas adoravam o que eu estava vestindo, mas ela olhava no cabide e não tinha vontade de comprar, eu percebi que eu tinha que fazer cursos, na época, de consultoria de imagem, porque eu tinha que, para vender minha peça, porque as pessoas falavam assim, eu quero o que você está usando. Eu falei, mas está aqui. Mas assim, então elas não conseguiam imaginar, assim, a camisa, o casaco, a jaqueta, sabe, como fazer. Então eu percebi que para vender as minhas peças, eu tinha que entender do business, o que eu já fazia lá atrás, quando eu era criança, de vestir minhas amigas, mas fazer isso como um business, e para poder cobrar também, e para poder entender, para poder vender. De todas as ações na época que eu tinha aqui, assim, era uma loja de rua, chovia, como é que você vende a mercadoria de verão na época? Era muito, né, atrás, estamos falando de 18, 20 anos atrás. Era a coleção primavera, verão, outono, inverno, né? Não é essa coleção meio híbrida que vai para lá e para cá. Como é que você vende coleção que fala, ficou velho? Porque na época era diferente. E daí você fala assim, bom, tem que criar estratégias para fazer venda. Então eu fazia mini eventos. Então eu ligava para minhas amigas na época que eram publicitárias, vocês não querem fechar uma sala de reunião? Eu montava uma mini loja lá, porque estava chovendo horrores, eu tinha conta para fechar. Então, quer dizer, você começa a se reinventar, criando ideias, estratégias, fazendo eventos na loja, chamando pessoas para falar, enfim, toda essa parte, porque você tinha que vender. Mas isso foi muito interessante de contar, porque através daí eu comecei a ter um trabalho de consultoria de imagem de estilo. Que é, para poder vender minha peça, eu precisava entender... Uma coisa era você ter vontade desde pequena, falar, eu sei, eu gosto de moda. Outra coisa é você entender do business, do corpo, proporção, estilo, roupa de cada uma tem um estilo. Não colocar o teu estilo na pessoa. A partir daí, eu comecei a namorar meu marido, que é um cara de business, totalmente financeiro. Não é financeiro, é de business, no total. E daí ele virou e falou assim, olha, você está trocando 6 por meia dúzia. Você trabalha aqui na loja, mas assim, você não está ganhando dinheiro. Eu falei, óbvio que eu olho os números aqui, estou vendendo a coleção inteira. Ele falou, não, você está pagando antecipado e ganhando parcelado. Tipo, não é um bom negócio. Era um filho para mim. Na época, olhando hoje para trás, eu falo, graças a Deus, quer dizer, mas na época foi muito sofrido, assim, quer dizer, são dores e delícias, assim, é como se você abrir uma loja e você poder achar que é o momento certo também de fechar a tua loja, né? E na época eu já tinha algumas clientes. E daí começou a crescer o business de cliente e comecei a falar, gente, isso é um bom mercado, quer dizer, é serviço. Eu não tenho custo fixo, eu não tenho... Enfim, tinha uma estrutura, era pequena na época, mas era uma estrutura grande, quer dizer, tinha um custo fixo alto na época. E daí você passa esse serviço, você começa a trabalhar, você ganha, se não trabalha, você não ganha, quer dizer. E muito rápido, eu tinha no começo duas clientes que passaram a ser quase 30 clientes. Muito boca a boca, né? Todo mundo... Muito boca a boca, e daí e a gente conhece as pessoas, você trabalha há muito tempo, então... Começa a sair uma notinha num veículo, sai no outro, uma amiga fala para outra, e daí você começa a ver e você começa a perceber, quer dizer, no meu caso, que era muito gratificante. Você vê o impacto que você tem na vida das pessoas, no que você pode melhorar. Quer dizer, ela se gostar mais, ela autoestima, tudo. E eu sempre fui focada no consumo consciente. Então não é aquela coisa da compra. Era muito mais, vamos olhar o que você tem, vamos construir um estilo, vamos fazer isso. E isso impactou muito na minha vida depois, e foi indo. Daí, nesse meio tempo, eu casei, tive filho, daí tive o segundo filho, tenho 2 meninos hoje, e com várias clientes. E conversando com uma amiga, depois de alguns anos, assim, me achando, assim, tô super bem, meu business tá ótimo, uma amiga toda empreendedora também. E daí ela falou, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo, eu tô com um monte de cliente, não sei o que. Ela falou, mas você tem assistentes que te ajudam? Eu falei, tenho para ocasiões, não sei o que. Ela falou, mas, Uxa, você precisa escalonar esse trabalho, porque senão é você só o tempo inteiro, é uma coisa muito, muito sua. É legal você ter... Daí, na hora, me deu um clique, eu falei, tá coberta de razão. É que eu tava tão feliz com o que eu tava fazendo, eu falei, eu posso justamente separar isso em 2 etapas de trabalho. Tem a etapa pessoa física, que é o que me dá muito prazer, que eu adoro fazer, mas a pessoa jurídica também. E que é um filão e você pode escalonar, porque daí você fala para milhares de pessoas, né?
E daí eu comecei a fazer vários trabalhos na época, que era de palestra pelo Brasil inteiro, cursos, mentoria, treinamento de equipe, tanto de criação como de coleção, como de treinamento de venda, como poder falar com o poder do acessório, autoestima, quem é você, quer dizer, você está aberta a falar com muita gente e muitas empresas nisso. Então eu comecei a perceber que eu tinha que equilibrar o meu tempo na época. E daí vieram trabalhos que eu fiz internacional, fiz um trabalho pontual com o Bon Marché, que teve um evento no Bon Marché em 2013, Bon Marché com o Brasil, que era esse evento, eu era a única personal stylist na época do evento internacional, fiz todo um treinamento para as marcas, das marcas brasileiras lá e vice-versa, com o cliente. E depois comecei a ter várias clientes, fazendo o Brasil um pouco e colaborações. Comecei a fazer colaborações com grandes marcas. E aí eu percebi que é um máximo isso, que você pode emprestar teu olhar para a estrutura de uma marca também. E daí as marcas começaram, junto a me mandar presentes, 1, 2, 3, vamos fazer uma parceria, vamos fazer... Daí você vira meio que uma influenciadora, né? Porque as pessoas, todo mundo, você começa a se postar, você começa a sair, você começa a falar, as pessoas querem um pouco mais disso. Só que eu sempre fui muito pé no breque, assim. Eu não aceito, eu falo muito não e pouco sim. As marcas que eu acabei fazendo muita coisa e faço são marcas que eu trabalho já há mais algum tempo. Você se conecta total, né? Total, e acho que tem que ser real, identidade, tem que fazer parte, assim, como eu falei, quer dizer, desde o começo da minha parte com cliente, que eu continuo fazendo ainda, depois eu vou falar, mas é uma coisa de construção de estilo, quer dizer, de pessoas de identidade. Eu não posso falar que eu estou usando uma coisa ou uma marca que você não é verdade, Sim. Quer dizer, não faz parte isso de mim.